Saiba se o Evangelho é para você. Talvez você já tenha se perguntado: como posso saber se a proposta do Evangelho serve para mim, é adequada para mim? Assista esse vídeo até o final e você saberá que a resposta pode estar num fator simples: que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E para refletirmos em nosso assunto de hoje, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que nos diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Em um momento ou em outro, você vai se deparar com a seguinte questão: será que a proposta de Jesus é adequada para mim? A proposta de Jesus está presente naquilo que a Bíblia chama de Evangelho. E o Evangelho está tão estabelecido no mundo que você vai ter que ficar frente a ele em algum momento. O Evangelho é de tal forma estabelecido no mundo que tem produzido números impressionantes. Para você ter uma ideia, o Evangelho é pregado e vivido há mais de 2000 anos. Envolve hoje mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, cerca de 30% da humanidade. Se essa mensagem do Evangelho repercute sobre tantas pessoas, em tantos lugares do mundo e durante tantos séculos, é porque tem algo a acrescentar para a vida dessas pessoas. Contudo, ainda assim, talvez você considere complicado se encaixar no Evangelho de Cristo, porque existe um contexto histórico em torno do Evangelho que é bastante complicado. Afinal, em todos os séculos de cristianismo, existiram muitos maus exemplos de pessoas que carregavam o nome de Jesus Cristo. Maus exemplos presentes em fatos que mancharam a imagem de Cristo no mundo. Essa é uma realidade. E esses fatos deixam o contexto histórico em torno do Evangelho bem difícil de se abraçar. Mas, na verdade, e apesar de tudo, a adequação ou não ao Evangelho passa por um fator muito simples. Você se adequar ou não ao Evangelho passa por um elemento que não é complicado. Jesus sempre falou desse fator quando apresentava sua proposta às pessoas, através dos seus ensinos, através do seu Evangelho. Convido você a continuar acompanhando a mensagem para saber que fator é esse. De acordo com o Evangelho, o que define se você vai se encaixar com o Evangelho ou não é sua decisão. O Evangelho tem uma proposta aberta a todas as pessoas, mas o fato é que nem todas as pessoas querem essa proposta, e você precisa definir de que lado você vai estar. Vamos ver nas palavras de Jesus, nesse texto que nós lemos, como a proposta está aberta, assim como está aberta a decisão humana. Esse texto nos mostra qual é a proposta do Evangelho, e a proposta é seguir Jesus. Ele convidou as pessoas para irem após ele, convidou as pessoas para segui-lo. No contexto judaico daquela época, era um grande privilégio seguir um mestre, seguir um rabi. Poucos tinham essa oportunidade. Ser o aluno, o discípulo de algum mestre do judaísmo era uma oportunidade seletiva. O mestre selecionava alguns poucos alunos e os ensinava no decorrer de anos. O judaísmo não era ensinado de maneira acadêmica como hoje, através de escolas, de seminários e de faculdades. Jesus era um mestre, era um rabi, e Jesus era um mestre celebrado entre as multidões da Galileia, região norte de Israel. E, no entanto, ele abriu a oportunidade a todos que quisessem. E não apenas abriu a oportunidade, como também ele convidava a todos quantos quisessem. Jesus, como mestre, tinha o reino de Deus para oferecer aos seus discípulos, para oferecer aos seus seguidores. Um reino de sabedoria de vida, um reino de vida interior poderosa e empoderada. Portanto, era um grande privilégio segui-lo. Seguir Jesus, tanto para aquela época quanto para hoje, significa tê-lo como mentor, ou seja, significa tê-lo como ponto de referência.
uma referência para aprendizagem e uma referência de orientação de vida. E essa proposta de Jesus está de pé nos dias de hoje. Embora Jesus não esteja pessoalmente andando pelas ruas das nossas cidades ou postando nas nossas redes sociais. Em seguida, nós vemos no texto quem é que vai seguir Jesus. E o texto nos mostra que quem segue é aquele que quer. Jesus disse: se alguém quiser. A oportunidade estava aberta a todos, bastando apenas que cada um decidisse se queria ou não. Jesus sempre valorizou a decisão das pessoas, porque no ministério dele nunca houve manipulação. Nunca serviu para a causa de Cristo seguidores hipnotizados e manipulados. Seguidores que tomaram decisões por armadilhas mentais, ou discípulos que seguem o Evangelho por terem recebido sugestões mentais. No entanto, nem todos querem seguir Jesus, porque nem todos querem as mesmas coisas. Isso acaba sendo um processo natural. Nem todos têm os mesmos interesses e objetivos. Existem aqueles para quem seguir Jesus não é interessante, e isso é perfeitamente natural. Significa que Jesus não tem todos os auditórios. Jesus não alcança todos os tipos de pessoas. O auditório de Jesus é apenas composto por aqueles que querem. As coisas são simples assim. O texto ainda nos mostra uma coisa que influencia na decisão de quem quer seguir Jesus, ou seja, o sacrifício. Jesus disse para o interessado renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. O sacrifício envolve se colocar na mesma posição de quem você vai seguir. Seguir Jesus, naquela época, envolvia sacrifício, porque Jesus estava se sacrificando. Seguir Jesus era uma tarefa perigosa, porque Jesus estava constantemente em perigo. Jesus era perseguido e mal visto por certos círculos sociais daquela época. E quem fosse seguir Jesus deveria estar disposto a também ser mal visto e perseguido. Jesus não estava numa situação confortável, e assim quem quisesse segui-lo deveria sair de sua zona de conforto, o que ele chama de renunciar-se. De igual forma, seguir Jesus nos dias de hoje ainda envolve sacrifícios, porque o cristianismo hoje tem uma péssima imagem. E isso, conforme já foi dito, por causa dos maus exemplos e comportamentos de cristãos no decorrer da história. Mas aqui é necessário fazer uma distinção importante. Uma coisa é o cristianismo bíblico e outra coisa é o cristianismo histórico. O cristianismo bíblico fala das coisas propostas por Jesus pessoalmente, coisas como o reino de Deus, como a fraternidade entre as pessoas, sobre o poder interior e, acima de tudo, sobre a vida eterna. Porém, o cristianismo histórico é aquilo que é vivido pelas pessoas no decorrer da história, e esse cristianismo histórico já fez guerras, já oprimiu pessoas aflitas e até hoje fala de poder financeiro e de império financeiro. Dessa forma, quem quiser seguir Jesus hoje tem que encarar isso. Quem quiser seguir Jesus vai ser taxado de quadrado, de opressor, de retrógrada e de supersticioso, mesmo não sendo. Ser interpretado dessa forma faz parte do pacote, e isso influencia na decisão. Mas, ainda assim, tudo em torno de seguir o Evangelho é uma questão de decisão, e sendo assim, é uma questão simples. O que deve ficar bem claro no convite de Jesus é que o Evangelho é para você. A questão é se você quer. Na verdade, o Evangelho é para qualquer pessoa. E sendo para qualquer pessoa, o Evangelho é para todas as pessoas. Mas, mesmo assim, nem todas as pessoas querem. O Evangelho não vale a pena para todas as pessoas. O que precisa ser definido por você é se o Evangelho vale a pena para você. Se o que você busca você encontra em Jesus. Se os ensinos de Jesus dão resposta a seus principais questionamentos. Se você teve talvez uma experiência com Jesus ressuscitado e se essa experiência é válida para você. Se a resposta é sim, então
o Evangelho de Jesus se encaixa perfeitamente com você e com a sua decisão. E por isso, se lance abertamente no caminho de Jesus e caminhe firmemente nele. E ignore se para a nossa época seguir Jesus não é uma escolha bem vista. Ignore e siga o Evangelho de Jesus da melhor forma que você puder, porque Jesus tem muito a acrescentar à tua vida, desde agora até a vida eterna. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Obrigado por ficar até o final. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para que você possa acompanhar as mensagens todas as semanas. Você que é inscrito no canal, clique no gostei para que a plataforma possa indicar essa mensagem para outras pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.